Olá pessoal, tudo bem? No capítulo deste sábado de Um Lugar ao Sol, a Rebeca será mostrada sem papas na língua. Após saber que a Cecília passou a noite com o Breno logo depois que o fotógrafo foi expulso de casa pela Ilana, a Rebeca vai espalhar a fofoca para os quatro ventos e não poupará a filha da exposição pela traição. Primeiro, ela revelará a situação para Ilana, que de tão transtornada vai garantir que o casamento com o Breno acabou. A Ilana afirmará para a amiga que não aceita chifre e terá certeza de que fez a coisa certa ao escorraçá-lo de casa. Na sequência, a Rebeca também comentará com o Santiago sobre a noite romântica entre a Cecília e o Breno, deixando o empresário chocado. E no vídeo de hoje veremos a Cecília se vingando e expondo os podres da tia. Também veremos o Ravi contando a verdade para Lara. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Um Lugar ao Sol, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou da atitude da Rebeca em contar para Ilana sobre a traição do Breno? Ou ela não deveria ter feito isso? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gosta da Helenice na novela, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Ilana vai procurar o Breno transtornada por já estar sabendo do envolvimento dele com a Cecília. O Breno, sem saber que a esposa já sabe de tudo, tentará conversar, mas a Ilana partirá para cima dele. A Ilana dirá que o Breno não passa de um sem-vergonha, mau caráter que não teve sequer a dignidade de pelo menos pedir o divórcio antes de se envolver com outra pessoa. A Ilana também jogará na cara do Breno que, pelo visto, ele usou a pobre Cecília, que é filha de sua melhor amiga, para atingi-la diretamente como uma forma de vingança por ele ter sido expulso de casa. A Ilana vai estapeá-lo e afirmará que já deveria ter tirado o Breno de sua vida há muito tempo, pois teria evitado toda essa situação vergonhosa. O Breno vai argumentar que pode explicar e que não é nada do que a Ilana está pensando, mas ela não dará brechas para o fotógrafo falar. A Ilana vai dizer que o Breno é um mau caráter da pior espécie e que tem nojo do Breno por ter se envolvido com alguém que poderia ser filha dele. A Ilana ainda afirmará que, se soubesse das barbaridades que o Breno seria capaz de fazer, jamais aceitaria ter um filho com ele e que agora ele pode ficar bem longe de sua pequena, porque não confia nele. O Breno dirá que isso é seu direito como pai e que a Ilana está agindo de cabeça quente. Porém, ela jogará na cara do Breno que ele perdeu esse direito no momento em que foi um grande babaca. A Ilana deixará claro que não quer saber do Breno em nenhuma esfera de sua vida e que agora que está se envolvendo com uma garotinha, pode muito bem se sustentar sozinho e dar condições para Cecília. Assim, a Ilana mandará o Breno não aparecer mais na frente dela e nem colocar os pés em sua agência, porque a partir de agora ele é um homem desempregado e divorciado. A Ilana ainda agirá com deboche, ao dizer que, se ele conseguiu fisgar uma mocinha de 18 anos, facilmente será homem o suficiente para conseguir outro emprego e parar de se apoiar nas costas de uma mulher bem-sucedida. O Breno ficará humilhado, devastado, mas não terá como rebater a fala da Ilana e simplesmente acatará. Com vergonha, o Breno pegará o restante de seus pertences, perceberá que agora já não tem mais condições de permanecer no apart-hotel, porque nem emprego mais ele possui, e apelará para a única pessoa que o acolheria nesse momento. O Breno decidirá pedir ajuda ao pai,
porque não tem mais para onde ir e precisa dar um jeito de se organizar. Mas para isso, necessita de uma ajuda. O Breno estará na pior, mas vai fazer de tudo para que seu pai não perceba o nível de sua derrota. Entretanto, isso não será possível, já que o Senhor concluirá no primeiro instante que o Breno perdeu absolutamente tudo que possuía e não tem como sequer se bancar sem sua ajuda. Tudo isso porque o Breno cedeu aos desejos profundos e ficou com a Cecília após brigar feio com a Ilana e acabar expulso de casa. O Breno até se emocionará ao chegar à conclusão de que cometeu a maior burrada de sua vida e dará um abraço apertado no pai, se desculpando com ele por tê-lo envergonhado. E o Senhor ficará em silêncio, tratando apenas de retribuir o carinho do filho. Além disso, o ato da Cecília de beber todas e contar para Bela sobre a noitada que teve com o Breno trará severas consequências para ela em sua estrutura familiar. Isso porque a Bela, por sua vez, repassará a informação para o Felipe e o musicista abrirá o bico para Rebeca. Nas cenas que irão ao ar nesse sábado, dia 29, a Rebeca contará sobre o que descobriu para Ilana e também vai expor a Cecília para o restante da família. Ainda indignada e também preocupada com a Cecília e com o que acontecerá entre ela e o Breno, a Rebeca compartilhará sua frustração justamente com Santiago. Ela procurará o pai em busca de algum conselho sobre como lidar com a situação constrangedora. A Rebeca não terá dúvidas de que deve compartilhar essa informação com Santiago e revelará que pegou os dois no flagra. O empresário vai ficar chocado com a informação da filha e dirá que não pode acreditar que logo Breno, que tinha um relacionamento sólido com a Ilana, seria capaz de se envolver com uma jovem que poderia ser filha dele, até pelo contato próximo que a Ilana e a Rebeca sempre tiveram. O Santiago chegará a dizer que isso é um grande absurdo e que não sabe qual dos dois teve a atitude mais repulsiva. A Rebeca cairá no choro e afirmará para o pai que tudo isso é culpa dela, por não ter dado uma criação e uma educação suficientes para Cecília. A Rebeca também afirmará que deveria ter agido antes que as coisas chegassem a esse ponto, se acusando de ser cega e burra, destacando que já não serve para mais nada, nem mesmo para ser mãe. Porém, o Santiago fará de tudo para tranquilizar a primogênita, garantindo que a Rebeca é uma excelente mãe e uma excelente filha. O Santiago ainda usará a Bárbara como exemplo, argumentando que a Bárbara é irmã da Rebeca, mas as duas são completamente diferentes, destacando que não criou a Bárbara para ser mesquinha. Entretanto, o Santiago baterá na tecla de que, independente de qualquer coisa, os pais não podem se culpar e se responsabilizar pelas escolhas dos filhos, pois eles apenas devem apontar o que acreditam ser o certo e o errado, mas que cada um segue o que lhe convém. O Santiago dará um beijo carinhoso na testa da Rebeca e prometerá que vai ficar tudo bem, mas implorará para que ela nunca mais se menospreze enquanto mãe, porque ela é incrível em todos os aspectos de sua vida. O grande problema é que quando a Bárbara ficar sabendo da fofoca em família, cairá na risada e afirmará para si que finalmente a queridinha do Santiago mostrou que é a pior das filhas, porque nem mesmo para educar a Cecília ela serviu. A Bárbara ainda prometerá usar essa informação para espizinhar a irmã mais velha cada vez mais. A Bárbara não terá a menor piedade pelo momento delicado que a Rebeca está enfrentando, se preocupando mais uma vez apenas com o próprio umbigo. E pelo fato de haver um jantar com toda a família marcado para aquela noite, a Bárbara chegará à conclusão de que essa é a oportunidade perfeita para humilhar a irmã e a sobrinha na frente de todos.
O grande problema disso tudo é que não será apenas a Bárbara que saberá de um fato sujo relacionado a Cecília. A filha da Rebeca também descobrirá um segredo cabeludo envolvendo a Bárbara. Indignada com a atitude da irmã caçula, a Nicole decidirá desabafar com a Cecília sobre sua revolta com a armação da Bárbara, já que o Santiago está péssimo com o término dele com a Érica e irá expor o que sabe. A Nicole contará para Cecília que a Bárbara extrapolou todo e qualquer limite que poderia ter ao prejudicar o relacionamento do pai só por não gostar da Érica e do Luan. A Nicole vai dizer que a Bárbara contou com a ajuda da Helenice para contratar um hacker e ainda usou a Mercedes para pegar e plantar as provas no aparelho eletrônico da Érica. A Nicole afirmará que a cada vez que pensa em tudo que a Bárbara foi capaz, sente arrepios, pois nunca sabe se será a próxima vítima. A Nicole baterá na tecla de que quem arma para prejudicar o próprio pai é capaz de tudo, sendo que já não pode mais passar pano para as atrocidades da irmã. E a Nicole revelará que está pensando em um jeito de revelar a verdade para o Santiago, que não merece continuar achando que foi traído sem necessariamente prejudicar a Bárbara, porque acredita que a irmã está doente. A Cecília ficará chocada com a informação e dirá que está vivendo no meio de hipócritas, porque naquela família é um pior que o outro, mas eles fazem questão de apontar o dedo para as atitudes dos outros. Assim, as duas decidirão ir juntas para o jantar na mansão dos Assunção. Enquanto isso, a Érica mandará a Stephanie devolver tudo que pegou na casa do Santiago, indignada que a irmã tenha feito isso. A Érica deixará claro que não quer um centavo que tenha vindo daquele lugar e que não precisa de nada dos Assunção. A Érica ainda repreenderá a irmã, dizendo que agora a megera da Bárbara ainda vai dizer que estava certa sobre ela ser interesseira, garantindo que nunca perdoará a Stephanie por ter agido por suas costas. A Stephanie fará de tudo para convencer a irmã do contrário, garantindo que ela tem direitos sobre as joias, porque foram presentes. E presente, uma vez dado a outra pessoa, não é passível de devolução. Mesmo assim, a Érica continuará determinada a devolver e ainda ameaçará cortar relações com a irmã caso não faça isso. A Érica sairá do local transtornada e dirá que quando voltar não quer ver absolutamente nada naquela casa, garantindo que a Stephanie se arrependerá amargamente se não fizer o que ela está dizendo. Porém, para o desespero da Stephanie, o aproveitador do Ronei escutará tudo e dirá que a Érica é realmente burra e mereceu ser abandonada pelo Santiago. O Ronei argumentará que se a Érica não quer as joias, nada mais justo do que ele pegá-las para vender e usar o dinheiro, já que a cunhada está morando com eles. O Crápula não pensará duas vezes e pegará tudo, argumentando com a Stephanie que basta a esposa falar que devolveu tudo. A Stephanie ficará chocada com o Ronei e exigirá que ele devolva cada peça que pegou, porque isso não é justo, além de afirmar que a Érica jamais vai perdoá-la caso descubra. O Ronei dirá que a mulher é outra burra e que não tem que devolver nada, até porque a Érica deixou claro que não quer. E esse será o estopim para mais uma briga feia entre a Stephanie e o Ronei, com o Crápula enfiando a mão na esposa novamente. Ele chegará a dizer que é o homem da casa e que enquanto as duas mulheres viverem debaixo de seu teto, tomará absolutamente todas as decisões, destacando que os incomodados é que devem se retirar. Assim, a manicure ficará devastada. Enquanto isso, o Christian continuará sofrendo por culpa pelo falecimento da Joy e pelo desespero do Ravi.
Isso porque o farsante, que foi o grande responsável pelo afastamento definitivo entre a Jó e o Ravi, ficará frustrado ao fazer o amigo de trouxa e esconder a verdade. Nesse ponto, a Lara não se conformará com o distanciamento dela com o Ravi e deixará claro que quer muito voltar a conviver com ele. A Lara dirá que não concorda em permanecer longe do amigo e que sente muita falta dessa proximidade, porque ambos têm uma conexão muito forte e uma amizade linda que não se encontra em qualquer lugar. O Ravi ficará balançado com as palavras da Lara e, ao ser pressionado sobre o motivo do afastamento, com a Lara questionando se fez alguma coisa que ele não gostou, o rapaz falará demais. O Ravi dirá para Lara que esconde um segredo, mas que pelo menos por hora não pode revelar a ela, porque não lhe diz respeito. O Ravi ainda afirmará que ama a Lara e que é extremamente doloroso não poder revelar o que está escondendo da mocinha, pois sente que a está enganando. Mesmo assim, a Lara dará um abraço apertado no amigo, dirá que entende isso e pedirá apenas para o Ravi ser sincero com ela, caso esse segredo possa prejudicá-la de alguma maneira. E isso fará o Ravi se sentir cada vez mais culpado. Já o Christian aconselhará o Ravi a esquecer de vez o passado, focando na nova vida. Mais uma vez, o farsante usará suas táticas de manipulação para fazer com que o Ravi permaneça calado e também não descubra que ele foi o responsável por fazer a Joy se afastar. O Christian falará para o Ravi que a vida dele está boa, que agora ele tem condições suficientes de cuidar do filho e que, caso continue se prendendo no passado, poderá se prejudicar novamente, como foi quando ele foi preso outra vez. O Ravi jogará na cara do Christian que tudo aquilo ocorreu por culpa do Túlio, mas o farsante desconversará, afirmando que quer apenas o bem do amigo e da Lara, que são as pessoas mais importantes de sua vida. Porém, o Ravi temerá que o segredo que o rapaz esconde sobre sua verdadeira identidade possa magoar a Lara cada vez mais, até porque ela acredita que se apaixonou pelo ex-cunhado. A Cecília chegará na mansão e terá uma surpresa nada agradável. A jovem receberá uma alfinetada da Bárbara, que questionará se ela está fazendo curso para cuidadora de idosos, tendo abandonado a profissão de modelo, mas a Cecília não entenderá nada. A Cecília vai perguntar do que a Bárbara está falando, e a megera sairá andando e gargalhando, sem falar diretamente que está se referindo ao Breno. Enquanto se afasta da Cecília, a Bárbara afirmará que nunca viu uma separa-casal tão sonsa quanto essa, e que, pelo visto, a Cecília saiu igualzinha à mãe. Na sequência, a Cecília será chamada pelo Santiago para conversar a respeito da Rebeca, que terá desabafado com ele e pedido ajuda sobre como agir. O Santiago começará a passar o maior sermão para cima da Cecília, deixando claro que absolutamente ninguém é feliz diante da infelicidade alheia. O Santiago afirmará que mais cedo ou mais tarde uma história assim acaba, porque ela se repetirá como um ciclo vicioso, pois a amante que destruiu um casamento pode até se tornar esposa, mas deixará o posto de amante vago e será trocada em algum momento por outra. A Cecília ficará em choque com a fala do avô e começará a encarar a Rebeca com indignação. A Rebeca argumentará que não sabia o que fazer diante do flagra que deu na filha e que pediu ajuda para a pessoa em quem mais confia. Isso não será suficiente para fazer a Cecília se conformar e tamanha será sua indignação que ela vai surtar. A Cecília começará a gritar e dirá que aquela família só tem um bando de hipócritas que não servem para absolutamente nada, fazem e acontecem, mas julgam quem apenas vive a própria vida. A Cecília admitirá
que realmente gosta do Breno, que tem interesse nele, que o valoriza muito mais do que a Ilana, mas que é julgada por isso, diferente de pessoas repugnantes como a Bárbara, que estragam a vida alheia. O Santiago não entenderá nada, muito menos a Rebeca, e eles vão perguntar o que a Bárbara tem a ver com essa história. É aí que finalmente a Cecília vai expor o podre da tia, revelando ao Santiago que foi a Bárbara que colocou a foto da Érica em um site de relacionamentos, provocando o fim da relação dos dois. O Santiago ficará em choque, enquanto a Rebeca argumenta com a filha que essa é uma acusação extremamente séria, que pode prejudicar a vida de várias pessoas. Mesmo assim, a Cecília continuará dizendo isso com firmeza e convicção, admitindo que não pretendia expor a outra tia que lhe contou o segredo, mas que não podia permanecer calada, tamanha é a hipocrisia dos Assunção. A Cecília vai contar que a Bárbara se gabou para Nicole pelo fato de ter se livrado da Érica, sem sequer se preocupar com o estado de saúde do Santiago e de ter manchado a reputação da personal trainer, que nunca traiu Santiago. A Cecília também dirá que o Santiago tem uma cobra debaixo do próprio teto, mas está mais preocupado com a sobrinha, que está fazendo o que bem quer da vida. A Cecília dirá que, assim como a Nicole, não acha justo que o avô continue sendo enganado e que tem muito carinho e respeito por ele, mas deixará claro que o envolvimento dela com o Breno foi completamente diferente. A Cecília afirmará que eles nunca tiveram nada e que o relacionamento do Breno com a Ilana já havia praticamente acabado, tanto que ele foi expulso de casa. Por outro lado, a Bárbara apenas queria satisfazer o próprio ego e as próprias vontades, afastando as pessoas que não gostavam da vida do Santiago, coisa que não é minimamente aceitável. A Cecília também argumentará que o avô, mais do que ninguém, sabe que a diferença de idade entre duas pessoas que se amam não quer dizer absolutamente nada, porque jamais seria um empecilho quando a conexão é mútua. O Santiago permanecerá em choque com as revelações e, ao perguntar como a Bárbara poderia ter feito essa tramóia toda, a Cecília vai contar que a Bárbara pagou um hacker para fazer o serviço sujo e que teve a ajuda da Mercedes para pegar o aparelho eletrônico da Érica, pois dessa maneira, absolutamente ninguém teria dúvidas de que a personal trainer tinha culpa no cartório. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Gostou de ver a Cecília expondo a Bárbara? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!